Senhor presidente em exercício, Antônio Vaz, serão suficientes, senhor presidente, para repercutir aqui uma ação que nós tivemos discutindo durante essa semana na Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação. Essa frente parlamentar, ela vem a cumprir um objetivo muito importante, que é colocar em funcionamento as mais de 125 unidades de conservação que nós temos no Mato Grosso do Sul. E muitas delas, a sua grande totalidade, não está aberta ao público. A unidade de conservação, que é um grande patrimônio que o nosso Estado, a nossa nação tem. Ela é um território onde existe a proteção ambiental desse território, para além de ter a proteção ambiental, possa, nas unidades de conservação, ter pesquisa, que é fundamental, ter a geração de renda e, com isso, ter emprego, turismo, que gera muitos recursos. Se nós pegarmos hoje o quanto se visita as unidades de conservação do nosso país, é em torno de 10 milhões de pessoas por ano. Nos Estados Unidos são mais de 280 milhões. Mato Grosso do Sul, hoje, diretamente envolvido com o turismo, principalmente agências, hotéis, enfim, vários empreendimentos, está muito aquém do que nós podemos alcançar. Nós podemos aumentar em mais de 10 vezes em pouco tempo. Nós estamos deixando, pelas avaliações, de arrecadar só de ICMS mais de 13 milhões por mês, se essas unidades de conservação estivessem abertas ao público. E a frente parlamentar, então, vendo essa deficiência no nosso Estado, porque nós temos que superar questões burocráticas, nós buscamos esse debate aqui para a Assembleia Legislativa. Acompanho a unidade de conservação das várzeas do Rio Iviema, Benhor, desde a época que ainda militava no território do Vale das Águas, que é um território turístico, e lá se discutia, Ceará, você conhece bem a região, se discutia o porquê que esse Parque das Várzeas do Rio Iviema, que são 73 mil hectares, que foram comprados, disponibilizados como compensação ambiental para Mato Grosso do Sul, está fechado. Essa discussão que nós estamos trazendo para cá. E, na época, nós discutíamos a questão do plano de manejo. Porque, para se abrir uma unidade de conservação, e aí, só no Estado nós temos mais de 60 unidades de conservação estaduais, que podem, tendo o plano de manejo, ser aberto ao público. Em Campo Grande mesmo, você tem aqui a unidade de conservação do Prosa. Para fazer uma visita, você tem que agendar por telefone. Quem que vai e marcar o horário para ir lá, para esperar um guia, para ir visitar, sendo que Campo Grande recebe diariamente
muitos e muitos turistas, tanto estrangeiros como do nosso próprio estado, e ter que agendar para fazer um passeio, para conhecer. Então, nós estamos deixando de arrecadar os recursos para serem investidos no turismo também. O plano de manejo é a primeira etapa. Discutimos essa semana e vamos ter um grupo técnico dentro da frente parlamentar para fazer o encaminhamento da revisão do plano de manejo, que ele já não foi efetivado e já está precisando ser revisto devido a alterações das leis. Para ser mais exato, nós temos 16 unidades de conservação federais, 50 estaduais e 60 municipais, que precisam ter o plano de manejo para acontecer a visita. E o que é o plano de manejo? O plano de manejo, se você pega, por exemplo, o Parque das Várzeas do Rio Iviema, ele tem 100 quilômetros de Rio Iviema, tem 80 quilômetros margeando o Rio Paraná, lá dentro tem Mata Atlântica remanescente e não alagada, porque hoje a grande parte da Mata Atlântica, as margens do Rio Paraná foram alagadas pelas hidrelétricas. Lá no parque existe uma parte que é de Pantanal, melhor dizendo, de pântano, não bioma Pantanal, mas de pântano. Tem uma parte que é de cerrado. E em 2017 teve uma grande queimada lá, agora que está se discutindo as queimadas que estão voltando, mas no Parque do Iviema queimou-se mais de 23 mil hectares no cerrado, e precisa ter a brigada de incêndio, é uma discussão. Então, dentro desse bioma, o plano de manejo vai dizer a quantidade de pessoas, que tipo de produto pode ser desenvolvido, por exemplo, arvorismo, canoagem, contemplação, flutuação, trekking, enfim. São produtos que o plano de manejo vai definir dentro dessas áreas, dentro das 50 áreas que existem no Mato Grosso do Sul, além de ter a pesquisa e a educação ambiental, que é fundamental. A gente sabe e que todos se preocupam, nós estamos vendo as discussões na Bienal, discussões de questão ideológica, que principalmente nessa fase da educação fundamental, porque é ali que se constrói o caráter da criança e do futuro cidadão, né? E tudo aquilo que se aprende nessa etapa se leva para a vida toda. A educação ambiental evoluiu muito. E quando existe a contemplação aliada a informações, as crianças, elas captam de tal forma que vira uma regra na vida delas. As unidades de conservação no Mato Grosso do Sul têm problemas de regularização fundiária, muitas delas. Esse é outro problema que nós estamos discutindo na frente parlamentar das unidades de conservação. Estamos acompanhando o problema da Serra da Bodoquena, um parque, uma unidade de conservação federal que está judicializada. Por quê? 70%, em torno de 70% das propriedades se criou o parque, porém não foram pagas. Nós queremos o meio ambiente, queremos o desenvolvimento das unidades de conservação, mas queremos que seja feita a justiça. Precisa priorizar essas regularizações. E existem problemas que podem ser superados
questões burocráticas, como nós já discutimos essa semana aqui na Assembleia Legislativa. Por exemplo, a compensação ambiental. Os proprietários dessas áreas que foram desapropriadas, né, e não pagas, ele pode vender essa área para compensação ambiental, para empresas, mas para ele começar essa negociação, ele precisa ter o CAR aprovado. E quem aprova o CAR é o governo do Estado. Porém, tem uma fila de 60 mil cadastros para ser aprovado com uma equipe reduzida. Diante dessa situação, a Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar, está discutindo para que o governo do Estado possa dar prioridade às propriedades que fazem parte de unidades de conservação, para que a gente possa superar essa questão fundiária de irregularidade. Então, tendo uma priorização, o proprietário que quer disponibilizar sua propriedade para ter a compensação ambiental, em relação a uma indústria, ou até mesmo aqueles proprietários que precisam recompor a sua reserva legal e está, por exemplo, toda a propriedade sendo utilizada para agricultura e ter uma reserva legal dentro da unidade de conservação, que isso é a compensação ambiental, mas para isso tem que ter o CAR, e para ter o CAR precisa ser analisado, para ser analisado precisa ter uma priorização dentro dessa discussão. Discussões como essa, onde nós discutimos com o Ministério Público, que faz parte da Frente Parlamentar, discutimos com o IMASU, com a Semagro, discutimos questões importantes, como a questão das pessoas que podem ser preparadas para fazer os caminhos turísticos. Existe vários profissionais que podem ser treinados pelo órgão competente, o IMASU, para ele ser um guia dentro dos parques, enquanto não abre as portas do parque ao público, porque para abrir a visitação de parques tem que ter uma infraestrutura, um receptivo, tem que ter toda uma gestão, né, para poder ter a visitação diária. Outra sugestão é colocar para ser licitado a gestão e a exploração desses parques, porque se o Estado ter que fazer tudo sozinho, ter que ter uma equipe para cada parque, são 50 parques estaduais, ter a gestão de 50 parques, a cobrança e etc., todo lá dentro precisa ter lanchonete, tem que ter restaurante, precisa ter os guias, precisa ter os guardas, precisa ter a brigada de incêndio, precisa... Então, o Estado, ele pode, dentro desse entendimento, colocar para ser licitado, para que uma empresa, que um empreendimento possa tomar conta desses parques. E o Estado fazer o papel fiscalizatório. Porque se nós formos ficar esperando recursos, condições, para o Estado ter que assumir essa responsabilidade, eu, quando estava à frente como presidente do território do Vale das Águas e discutia essa questão do plano de manejo, já tem 15 anos.
Já tem 15 anos isso. Então, nós precisamos avançar mais rápido. Essa é uma matriz econômica incrível. Nós podemos gerar milhares e milhares de empregos, ser uma das matrizes mais importantes de renda do Mato Grosso do Sul, sendo que um turista, pela média, ele deixa, a cada dia que ele fica no Mato Grosso do Sul, pelos cálculos, mais de R$250 por dia. Então, são ações que nós temos que desburocratizar para podermos avançar. Esse assunto é tão pertinente, é tão presente nas universidades, que nós fizemos uma audiência pública o ano passado em Jataí, para discutir ações do Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema. Fizemos uma audiência pública onde, quando cheguei lá, fiquei assustado. Porque nós divulgamos na internet, nas redes sociais, e chegamos lá, tinha 3 ônibus de jovens de vários campos da UEMS, de universidades que se mobilizaram, que fizeram vaquinha para poder chegar até lá, porque estavam sedentos por entender, por ter informações, por conhecer, querendo contribuir. Então, esse é um tema fundamental para Mato Grosso do Sul. E uma discussão que nós levantamos também nessa reunião da Frente Parlamentar das Unidades de Conservação foi criar a lei, uma lei que possa dispor de tantos e tantos decretos que ao longo da história de Mato Grosso do Sul foi sendo realizados. Decretos que estão numa pasta, que estão em outra, que alguém que vai querer informações ou buscar essas informações tem dificuldade, até os próprios funcionários dos órgãos têm dificuldade de encontrar, porque são vários dispositivos. Temos o decreto 11.453, de dezembro de 2003, que cria o Monumento Natural do Rio Formoso. Ali especifica todos esses. Decreto 10.783, criando um Parque Estadual do Prosa. O decreto que institui o Monumento Natural do Lago Azul, o decreto que cria a área de proteção ambiental denominada Rio Cênico Rotas Monçoeiras, decreto que cria a área de proteção ambiental denominado Estrada Parque Piraputanga. Esse Estrada Parque, ela não é uma unidade de conservação, é um termo novo que se convencionou no Mato Grosso do Sul, um termo inovador, é uma estrada, né, que tem cunho turístico e que tem todas as regulamentações aqui, cria o Parque Estadual do Rio Negro, o Parque Estadual Matas do Segredo, tantos e tantos decretos que institui o Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio Formoso, enfim, o Conselho Gestor do Parque Estadual das Nascentes. Nós precisamos, então, formalizar todos esses decretos em uma lei. E essa lei construída com várias mãos, e nós já vamos iniciar esses trabalhos. Em parceria, cooperativamente, com o governo do Estado, com as ONGs, com a Assembleia Legislativa, para que nós possamos destravar, atualizar e fazer com que, de fato,
essas questões ambientais possam ser mais simples, mas aquilo que depender do Estado poder ter uma resolutividade mais rápida para acontecer a abertura dos parques e das unidades de conservação. Porque quando a gente fala em abertura, a gente não fala também apenas de abrir as portas. Nós estamos falando, um dos fundamentos dos parques é também a questão cultural, que nele é contemplado. Muitas pessoas não conhecem a história, e os parques contam suas histórias. As histórias da vida até mesmo primitiva. Poucos sabem que a cidade perdida de Gerês, ela teve o seu primeiro acampamento lá onde é a sede do Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema. Essa cidade, a cidade perdida, que é um dos primeiros acampamentos espanhóis no Mato Grosso do Sul, ele começou subindo o rio Paraná, subindo o rio Viema, Dourados, daí desembarcaram próximo de Antônio João, desceram para Aquidauana, e ali foi feito esse primeiro acampamento que virou a cidade perdida, e hoje existe lá as ruínas, lá em Aquidauana, mas existe vestígios no Parque do Rio Viema. Então, são histórias que os jovens, histórias do Brasil, que tendo esse desenvolvimento, escrevendo esses relatos, pegando essas informações que estão soltas, construindo livros, o Brasil inteiro vai querer vir aqui, quer conhecer isso, isso instiga, isso faz sentido, nós queremos saber de onde nós viemos, o porquê que nós pensamos de tal forma. Muitos falam, Mato Grosso do Sul não tem a sua cultura própria. Temos sim, ela precisa ser sistematizada, ela precisa ser contada, e nós temos obrigação para contar essa história de Mato Grosso do Sul. A Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, já deu esse primeiro passo importante, que através da Frente Parlamentar do Desenvolvimento das Unidades de Conservação, nós vamos nos aprofundar nesses temas. As frentes parlamentares têm cumprido uma missão fundamental de interagir com a sociedade civil, com a sociedade organizada, mas também com outras esferas públicas, para que nós possamos juntos trabalharmos cooperativamente e superar nossos obstáculos, para poder, diante disso, fazer o Mato Grosso do Sul avançar. Ontem também tivemos uma reunião da Comissão de Divisas e Limites, aqui desta casa, uma comissão que é provisória, ela não é permanente, onde nós temos discutido ao longo de 2 anos os limites municipais, porque Mato Grosso do Sul, ainda nos dias de hoje, tem dificuldades e tem problemas de saber onde que estão localizado determinado ponto, se ele pertence ao município ou a outro. Nesses 2 anos, a Agraer, que tem um trabalho incrível, e aqui eu quero parabenizar
a toda a equipe da Agraer, que tem o Departamento de Regularização Fundiária, a diretoria, que é o antigo Terra Sul, e foi feito todo um trabalho de poder transformar o que nós conhecemos hoje num mapa, essas divisas, em ser pontos georreferenciados. Essa é a dificuldade, porque a criação dos municípios, como por exemplo, ontem nós discutimos a divisa entre Corumbá e Ladário, mais de 200 anos. E hoje existe um loteamento de 1.200 casas que foi utilizado recursos oriundos do Funplata que o município de Corumbá conquistou e paga por esse recurso. A matrícula pertencia a Corumbá e a divisa, pelo mapa do IBGE, não é município de Corumbá, é de Ladário. Olha o transtorno, olha o embrolho político e jurídico dentro de uma situação como essa. E esse não é problema exclusivo de Corumbá. Nós temos Rochedinho aqui em Campo Grande. Existem vários espaços e nós estamos fazendo esse debate que muitas vezes falam, mas vai mexer com isso? Isso é só atrito. Mas nós precisamos superar as nossas fraquezas, enfrentar o problema, para poder sair do outro lado e poder desenvolver Mato Grosso do Sul. Uma empresa que não sabe se ela está dentro da linha de fronteira, como que ela vai investir no estado? Porque dentro da linha de fronteira é um regramento para a indústria, para empresas. Fora da linha de fronteira é outro. E se uma empresa tiver próximo desses limites, hoje nós temos dificuldade de dar um certificado para ela, para dizer, você não está, empresário, construindo uma indústria, uma empresa dentro da zona de fronteira. Por que não está? Porque ela diz, a lei diz que é 150 quilômetros da divisa com outro país. Mas, e nesse ponto, está a 150 quilômetros? É em linha reta? Como que é isso? De qual ponto que é? Então, precisamos colocar todas essas informações dentro do mundo eletrônico, para que o empresário possa, dentro de uma plataforma eletrônica disponibilizada pelo Estado, entrar dentro do site da Agraer e ter esse certificado rapidamente. E hoje, pela dificuldade das informações, precisa em loco, demora 6 meses. Nós temos que avançar. Como falar de tecnologia, de desenvolvimento, se o nosso feijão com arroz precisa melhorar? E esse papel, esse debate, a Assembleia Legislativa está fazendo aqui. Já entregamos, deputado Zé Teixeira, 62 mapas georreferenciados para os municípios. Fizemos
mais de 10 audiências públicas com os prefeitos, com os vereadores, e entregamos o mapa para eles, para que eles possam referendar. Se existir algum questionamento, eles encaminharem aqui para nós, para a Assembleia Legislativa. Muitos municípios que nós achamos que não tinham problemas, como Nova Andradina, e existe disputas, Nova Andradina e Nova Alvorada. Um assentamento, metade é em um município, metade é em outro. O Nova Andradina precisa buscar os alunos, o prefeito fala que o aluno é de Nova Alvorada e não é desse, recolhimento de ICMS, metade de uma fazenda está no município, metade está em outra, para quem que eu vou recolher, como, que jeito? E nós assumimos essa responsabilidade, para sairmos do outro lado com um Estado mais desenvolvido e que tenha segurança jurídica nas suas divisas e nos seus limites. E ainda não começamos. A nossa próxima bandeira, que é as divisas com outros estados. Várias ilhas do Rio Paraná, onde o Estado do Paraná diz que é deles, e nós queremos reivindicar a posse desse território sul-mato-grossense. Muito obrigado, senhor presidente.